Boa noite a todos. Bem-vindos ao nosso primeiro encontro de identidade docente. Eu sou o Rafael. Eu trabalho no campus Itaperuna desde 2016. Sou professor de filosofia no campus. Trabalho principalmente, ou toda a minha carga horária praticamente é no ensino médio. Eu trabalho nos 3 anos do ensino médio e também no ProEja. Mas eu já sou professor há 12 anos. Acho que esse ano fazem 12 anos que eu sou professor. Já atuei no estado, na rede particular, no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Já atuei no CEDERJ, também em cursos fake de EJA, que para sobreviver, né, a gente faz de tudo na vida. Só descobri que era fake depois que já estava dentro do processo, mas tinha os boletos para pagar. Os boletos não ficam esperando a gente passar em concurso bom, né? Nem ser chamado para trabalhar em escola particular de qualidade logo de cara. A gente rala um bocado até conseguir se estabelecer. Não só como professor, né? Mas nas profissões em geral, a gente costuma ralar bastante. Então, são poucos aqueles que logo de cara passam em algum concurso público bom, ou tem uma família e consegue uma vaga no escritório, né? E você já entra logo como patrão. Não foi o meu caso. Eu tive que ralar bastante. Então, eu sou formado em filosofia, tenho especialização também em filosofia, e sou mestre em filosofia pela UERJ Maracanã. A minha formação anterior é toda em Londrina, no Paraná. Por isso, esse sotaque é diferente. Eu sou de Santa Catarina, nasci em Santa Catarina, mas morei no Paraná e Santa Catarina até os 27 anos, quando eu arrumei as malas e vim para o Rio de Janeiro. O sonho era morar no Leblon, porque o Rio de Janeiro que eu conhecia era o Rio de Janeiro da novela, mas eu acabei morando em São Gonçalo. Choque de realidade. E tô no Rio de Janeiro desde então. Desde 2009 estou no Rio de Janeiro. E é isso. Então, nessa disciplina, identidade docente, a ideia é a gente conversar um pouco sobre a profissão docente, a profissionalidade docente, o que caracteriza essa profissão, todos enfim, os detalhes, né, de profissional mesmo, de saberes que envolvem a profissão docente, as relações profissionais que existem, né, as visões sociais a respeito da profissão docente. Então, esse seria um primeiro momento da disciplina. E no segundo momento, a gente vai conversar um pouquinho sobre a identidade docente. O que é ser professor, né? Então, para além da questão da profissionalidade, discutir o que é o trabalho do professor, que tipo de trabalho a gente faz. Também entender um pouquinho o que é o ser, essa identidade que é construída a respeito da pessoa do professor. Vocês vão perceber, quem for atuar como professor, né, vai perceber que a gente não é professor só na escola, na universidade, mas a gente é professor também fora. Quando as pessoas sabem que eu sou professor, eu já deixo de ser Rafael e eu começo a ser professor Rafael. Quando os nossos alunos encontram a gente na rua, a gente é o professor. Eles apresentam assim para os pais, para os amigos,
e chamam a gente de professor. Então, a gente não é só professor na rua, na escola, a gente é também na rua, na igreja, no futebol, aonde a gente for encontrado. Eu lembro que a minha avó tinha um vizinho, eu até hoje não sei o nome dele, porque a gente chamava ele de professor. Perguntava assim, vó, cadê fulano? Ah, fulano tá no professor. E, vó, onde é que tá? Você emprestou para alguém o carrinho? Ah, sim, eu emprestei pro professor. Então, eu não sei o nome do vizinho da minha avó, até hoje. Já se passaram 38 anos e eu não sei o nome do professor. Então, é uma dessas profissões que a gente leva para fora do âmbito do trabalho, do espaço de trabalho, né? São poucas profissões que acontece isso, né? Talvez o médico, que a gente tem o hábito de chamar de doutor, né? Mas, assim, não somos engenheiro de engenheiro na rua. Encontrei o engenheiro Paulo. Falou, ô, engenheiro Paulo. E pastor e padre também, né? Pastor e padre não tem horário de trabalho para ser pastor e padre, né? Mas é claro que eles é diferente, porque eles... ser pastor e ser padre é uma condição de vida, né? De voto, né? Então, não tem. Pastor e padre não tem horário de trabalho. Mas ser professor tem horário de trabalho. Mas fora do horário de trabalho, eu continuo sendo professor. E mesmo quando deixo de ser professor, os alunos continuam me chamando de professor. Então, a gente carrega identidade. E o que é essa identidade, professor? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso também num segundo momento. Então, esse é o objetivo da nossa disciplina, tá? Eu digo conversa porque aqui eu não vou ensinar vocês a serem professores, eu não vou dizer para vocês o que é e o que não é ser professor. Essa identidade ela é construída ao longo dos anos de profissão, é construída pela sociedade, é construída pelos alunos, é construída pela instituição aonde a gente trabalha. Então, não sou eu e nem você que vamos definir o que é ser um professor, mas a gente precisa aprender e compreender as diversas maneiras pelas quais a gente é visto como professor e tentar encontrar um caminho para ser autêntico, porque eu acho que é isso que todo professor busca, é autenticidade. A autenticidade não é novidade, não é ser um super diferentão, mas ser autêntico é ser honesto, é ser sincero, e é essa marca da autenticidade que deixa dos nossos alunos e nas instituições por onde a gente passa a nossa marca enquanto professor. E eu também não vou dizer para vocês como se deve trabalhar como professor, porque eu sou professor de filosofia, vocês estão estudando a docência em química, que são bem diferentes. Uma coisa não tem nada a ver com a outra no que diz respeito à maneira de ensinar. Tá? Então, tanto que vocês têm aula com professores específicos de química sobre isso. Eu não vou ensinar para vocês didática, porque, enfim, eu entendo de didática de filosofia. Então, não estou aqui para dizer para vocês como deve se trabalhar com o professor, mas eu vou compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento, um pouco da minha experiência sobre aqueles princípios que guiam a nossa profissão, que nós compartilhamos como professores, independente da disciplina, independente da... não é classe a palavra, mas independente se você é professor do ensino infantil, do ensino médio, do ensino superior, de pós-graduação, são princípios que todos nós compartilhamos na profissão de docente. Deixa eu ver aqui alguns comentários aqui no chat. O Gabriel disse que o Rio de Janeiro se é bom em fotos. Não, Gabriel, o Rio de Janeiro é maravilhoso. Apesar de já ter sido assaltado 3 vezes aqui, Rio de Janeiro, eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro. Eu acho que eu ainda tenho essa memória afetiva das novelas do Carlos, né, que é aquele que fez Laços de Família, Carlos alguma coisa.
O Rio de Janeiro é muito legal, tirando a violência que tem em toda cidade grande, não só em cidade grande, cidade pequena também, né? Tenho certeza que aí onde vocês moram também tem aquelas regiões que não se deve frequentar, né? São regiões perigosas, a mesma coisa Rio de Janeiro. A diferença é que na cidade de vocês tem 15 mil, 20 mil, 60 mil habitantes, o Rio de Janeiro tem 6 milhões. Então, é uma diferença grande, né? Também não dá para acreditar muito no Rio de Janeiro que passa no Jornal Nacional, porque é só violência, né? Enfim, com certeza também o noticiário que acontece aí sobre a cidade de vocês, sobre a região de vocês, também fala mais sobre coisas ruins do que coisas boas, né? Não sei, o povo gosta de ficar ouvindo notícia ruim, né? Então, conhecer uma cidade apenas pelo noticiário é complicado, porque o noticiário fala daquilo que dá audiência, e parece que no Brasil dá audiência aos noticiários sobre violência, sobre morte, né? Vocês podem perceber que todo jornal, em qualquer canal, começa assim, primeiras notícia de política, aí economia, aí uma grande parte sobre polícia, caderno de polícia, e o finalzinho só que é falado sobre alguma coisa boa. Eles deixam para falar coisa boa no final do jornal, tipo assim, a última noticiazinha é coisa boa. De resto, é só coisa ruim da economia, coisa ruim da violência, coisa ruim da política. Não que o Brasil não aconteça coisa ruim, né? Pô, pelo amor de Deus, né? Enfim, eu até recomendo não assistir noticiário, porque dá uma depressão danada. Mas, assim, a gente podia, né? A imprensa podia também falar algumas coisas boas, né? Então, Gabriel, o Rio de Janeiro é maneiro, eu recomendo. Recomendo muito, é muito gostoso, muito gostoso. Tem praia, tem mato, tem cultura, tem de tudo. A Anne fala que São Gonçalo é quase igual ao Leblon, só que do avesso, né? Ludmilla fala que na vida conversa com várias pessoas, não sabe o nome de nenhuma. Ludmilla é professora, imagino, né, Ludmilla? Porque é isso, a gente conhece um monte de gente conhece a gente, só que a gente conhece quase ninguém, né? Ludmilla também comenta que o marketing que faz do Rio é horrível, é verdade. O marketing é horrível, né? Zé Ana Virgínia da Atena, né? Da Atena ganha dinheiro aí a rodo, falando só coisa ruim. De São Paulo, inclusive, né? O Gabriel diz que mora em Realengo, Sulacap. Eita, Gabriel. Eita, então você ouve uns pipoco brabo aí, né? Você ouve uns pipoco nervoso aí na tua região. É de lei, é sempre. Mas eu moro em Niterói, num bairro bom de Niterói, né? E, enfim, eu ouço aqui uns tiroteios de vez em quando, mas faz parte, né? Faz parte. Bom, então, esse é o, eu espero que esse seja o espírito, né, da nossa disciplina, dos nossos encontros, que seja assim, vocês se sintam livres, né, para falar no chat, ou então falar abrir o microfone e comentar alguma coisa, tá? Vocês podem ficar bastante à vontade, a ideia é essa. Eu, como professor de filosofia, eu necessito do diálogo, eu necessito das conversas, porque as pessoas têm a ideia, né, de que o filósofo fica sentado sozinho pensando na vida. Tem essa parte também, claro, né? Tem lá a estátua do pensador do Rodin, né? Ele sentadinho, parado, pensando. Tem essa parte do trabalho do filósofo, claro, mas o filósofo ele debate ideias, e quanto mais ideias tiver para conversar, melhor, né? Melhor para a gente. Então, espero que esse seja o espírito dos nossos encontros, tá? No encontro síncrono nosso, eu espero não ficar palestrando, porque se vocês não participam, esse momento vai ser uma grande palestra virtual minha, né? E assim, é chato. Não, é chato, não precisa.
Se é para ouvir palestra, você depois assiste o encontro gravado, né? Se é para ouvir palestra. Então, se vocês participarem, perde um pouco dessa conotação, tá? Então, fiquem bastante à vontade para levantar a mão, né? Ali no íconezinho. Comentar no chat, fico de olho no chat aqui de vez em quando, né? Só evitar ficar de conversa paralela no chat, né? Porque senão eu me perco também. Não sei se vocês já entraram na nossa sala, lá na plataforma do IFE. Então, já tem um primeiro material que eu coloquei. Eu geralmente vou colocar vídeos para vocês em algum artigo, um vídeo que fale do tema que vai ser tratado na semana de uma maneira mais palatável, e um artigo científico com uma linguagem mais densa, com um tratamento mais aprofundado dos temas, né? Então, para vocês terem essas duas maneiras de ler o material anteriormente à aula ou depois, né, para revisar e aprofundar. E no encontro síncrono, então, eu vou aprofundar e pretendo, né, que a gente converse um pouco sobre o tema exposto, né, na semana. A minha avaliação vai ser fóruns, tá bom? Eu vou trabalhar com fórum, porque como a ideia é que a gente conheça o que a gente pensa sobre os assuntos e também conheça o que os outros pensam sobre o mesmo assunto. E aí, a partir do conhecimento do que a gente pensa e do conhecimento do que os outros pensam, a gente possa elaborar melhor as nossas ideias que nós temos a respeito de ser professor, a respeito do que é trabalhar, a respeito do que é ensinar, a respeito do que é educação, tá? Então, eu vou trabalhar com fórum, porque no fórum vocês colocam, né, o pensamento de vocês sobre o tema proposto, e também consegue ler, né, a opinião dos colegas a respeito do mesmo tema, tá bom? Então, as nossas avaliações serão os fóruns, apenas os fóruns, mais nada. Não vai ter pesquisa, não vai ter seminário, não vai ter prova, serão os fóruns, tá bom? Então, em algumas aulas também vai ter fórum. Tem tema que eu acho que fórum não é interessante, então tem conteúdo que não vai ter fórum, tá bom? Mas entrando lá na sala e na aula correspondente da semana, vocês verão lá se tem um fórum aberto ou não para vocês fazerem. A data de abertura dos fóruns, né, que eles ficarão abertos, vai ser até o final do módulo, tá? Então, vocês não precisam se apressar em fazer, mas, é claro, também não deixem para fazer no final, né? Porque acumula muito e aí já viu o desespero que é, né? Então, ainda que eu dê esse espaço de tempo para vocês fazerem, eu recomendo que não deixem para cima da hora. O que mais? Sim, as presenças eu vou privilegiar as atividades feitas, tá bom? Porque eu sei que é difícil estudar em casa, né? Às vezes não dá para entrar, às vezes a internet não ajuda, às vezes a gente não tá legal mesmo, e já que é aula online, né, a gente não entra. Ou tem os filhos, né? Enfim, estudar em casa é muito mais difícil do que estudar na instituição. Então, não precisa justificar porque faltou, não precisa avisar que caiu. Fiquem tranquilos com relação a isso, tá bom? Todo mundo tem problema, eu também tenho os meus. Então, assim, fazendo as atividades, vocês terão presença, tá? Então, eu dou prioridade pelas tarefas entregues. Confiando, claro, que vocês depois assistam, né, o material gravado e o material que está na plataforma, tá bom? O que mais? Alguma dúvida em relação a como vai funcionar a nossa disciplina? Alguém quer perguntar? Então tá bom. Então eu vou começar com uma pergunta. Por favor, sejam sinceros. Aqui
Ninguém está para julgar ninguém, ainda que a gente julgue, né? Então, quem for julgar, por favor, não fale nada. Julga só no pensamento. Mas a ideia aqui é que a gente converse e abra, né, os nossos caminhos. Quem aí de vocês quer ser professor? Está fazendo a licenciatura querendo ser professor? Uhum. Não precisa mentir não, tá bom, gente? Pode. Vale para quem já é? Vale, uai, né? Porque quem já é tem que querer continuar sendo, né? Porque ser professor é bastante complicado. Principalmente final de semestre, quando tem que preencher diário, dá uma vontade de desistir, né, Larissa? Meu Deus. Ana Virgínia, mais ou menos. Tem hora que sim, tem hora que não. É normal. Até pra gente que é professor, tem hora que sim, tem hora que não também. Betina, sendo sincera, não quer seguir nessa área. Tá bom também, Betina, tá bom. Pilar quer trabalhar na pesquisa. O bom da licenciatura de Química é que vocês podem trabalhar como químicos também, né? Até onde eu sei. Então, vocês não precisam ter o bacharel, né? Mesmo sendo licenciado, vocês conseguem atuar como químicos também. Isso é bem bacana, bem bacana. Ludmila quer fazer perícia química. Não sei o que é, mas pareceu chique. Bom, então, independente se vocês querem serem professores ou não, continuar sendo professores ou não, o que a gente vai conversar aqui é sobre ser professor. Né? E então é bom para quem quer ser professor, para pensar a sua futura profissão, caso ela se concretize, né? Caso você continue querendo ainda ser professor e atuar. E é bom para você que não é professor, para entender também o universo do professor, porque você vai ter filhos, talvez, né? E os teus filhos irão para a escola, espero que sim. Ou então você vai fazer depois uma outra graduação, ou vai fazer uma pós-graduação, vai continuar se especializando nessa tal de sociedade da informação, sociedade do conhecimento. A gente vai sempre ter que estar estudando, né? Então a gente sempre vai ter que estar se relacionando com professores, então vai ser importante para você discutir, né, conhecer um pouco de como é essa dinâmica de ser professor, e também até para discutir um pouco sobre a realidade educacional do país, que passa pelo professor. As políticas educacionais, as orientações do Ministério da Educação, as reivindicações que os professores fazem constantemente, agora menos, né, mas teve aí um grande período de várias greves, e professores descontentes com as suas condições de trabalho, e aí começam vários discursos, uns defendendo os professores, outros chamando o professor de vagabundo, comunista, enfim. E aí uns dizem que o professor é doutrinador, e outros dizem que o professor tem que ser neutro, e professor não sabe ensinar, e a culpa da educação é culpa do professor. Então, mesmo para quem não quer ser professora, eu acredito que essas discussões vão ser importantes para entender esse universo de professor, que é um profissional é um profissional essencial, digamos assim, para a sociedade que a gente imagina, que a gente deseja, né? Deseja enquanto sociedade, que é uma sociedade de pessoas que saibam fazer boas escolhas, pessoas que tenham acesso a bons empregos, pessoas que tenham conhecimento e não sejam levadas por qualquer discurso ou por qualquer crendice, por qualquer promessa político, religiosa, científico, filosófica. E a formação dessa pessoa, a formação desse cidadão, passa pelos professores. Não tem como.
né? Passa pelos professores. E hoje em dia, as crianças e os jovens passam mais tempo com professores do que com os pais. Porque as crianças ficam na escola. Hoje em dia as crianças já vão para a creche muito cedo, né? Já tem creches que recebem nenês, bebês, e os jovens ficam na escola até os 17 anos, 17, 18 anos. Em muitos casos, em ensino integral. Quando não é integral, o jovem, a criança vai na escola em um período, e no outro período está num curso de inglês, está num esporte, que também tem professores. E no final de semana, para aqueles que são religiosos, e vão na igreja principalmente, né? Na igreja tem a catequese, tem a escola dominical, que também estão com professores. Então, as nossas crianças e os nossos jovens, eles passam mais tempo com professores do que com a família, do que com os pais. Então, pensar sobre o ser professor e a profissão docente é muito importante. Muito importante. A Larissa fala aqui que é essencial, mesmo assim são julgados e rotulados negativamente, pois é, né? A gente vai ver que tem uma parte de professor que é bem considerado, tem uma outra parte que é mal considerado, também não é unânime, assim. Se você é professor de ensino infantil, você é visto mais positivamente, se você é professor de ensino médio, você é visto mais negativamente, se você é professor de humanidades, filosofia, sociologia, história, você é visto negativamente, se você é professor de matemática e português, você é visto positivamente. Então, se você é homem, professor no ensino infantil, as pessoas têm uma visão a respeito da sua sexualidade e do seu gênero, porque no ensino infantil só se vê professoras, né? Então, se você vê um homem no ensino infantil, ele deve ser gay, obviamente. E no ensino médio, você tem professores homens que majoritariamente trabalham nas ciências exatas e as mulheres trabalham com português, né? Na universidade, você raramente vê mulheres trabalhando nos cursos de engenharia, seja engenharia química, engenharia de produção, engenharia mecânica, é uma raridade você vê mulher, enquanto no curso de pedagogia, majoritariamente são as mulheres que trabalham, né? Então, assim, a visão a respeito do professor, da pessoa do professor, depende do nível de ensino que ele trabalha, depende do gênero, depende da sexualidade dele, depende do campo do conhecimento no qual ele atua, então é bem complicado, né? Não dá, por isso que eu disse, não existe uma ideia do que é ser professor. Porque se eu, Rafael, sou um professor homem que trabalho no ensino infantil, de 3 a 5 anos, é estranho, né? Porque que homem gosta de criança? Porque gostar de criança é uma coisa afeminada, né? Então, se ele é afeminado, se ele trabalha com criança, ele deve ser afeminado. Se é afeminado, provavelmente ele é gay, né? Se você é uma mulher professora de um curso de engenharia civil e ainda é solteira porque se dedicou somente aos estudos, certamente você é lésbica, porque mulheres, quando adultas, elas casam, né? Então, uma mulher dedicada ao estudo, ainda mais na área de engenharia, só pode ter feito essa escolha porque ela é lésbica ou então ela é mal amada. Professor de filosofia, é maconheiro e ateu, né? Professor de português, são boazinhas. Professor de matemática, tudo cara amarrada, tudo professor bravo. Então, são vários imaginários a respeito do ser professor. Há vários imaginários a respeito, né? De como a sociedade, de como as pessoas olham um professor. É complicado. E a gente, como professor, tem que lidar com tudo isso. Se os professores, se
Se tem aluno que me vê na rua tomando uma cerveja com os meus amigos, no dia seguinte, quando me encontrar no colégio, o papo no colégio vai ser: o professor Rafael estava tomando uma cerveja na rua. Como se, né, o professor não bebesse, não fumasse, não tivesse amigos, não participa de churrasco, não vê jogo de futebol, não vai para balada. E, enfim, então tem tudo isso, né? E ronda o imaginário do que é ser professor. Enfim, mas essa é a segunda parte da nossa disciplina, tá? Foi só um drops. Nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre trabalho. A ideia é a gente conversar hoje sobre o que é o trabalho, entender um pouco a ideia do que é trabalho e, na próxima semana, conversar um pouquinho sobre o que é o trabalho do professor. Que trabalho que o professor faz, afinal de contas? Qual que é a atividade laboral do professor? Então, a gente vai entender um pouquinho hoje o conceito de trabalho, o que é trabalho, o que é trabalhar, e aí, a partir do que a gente entender hoje, na próxima semana, a gente tenta entender o que é o trabalho do professor. Que geralmente as pessoas acham que o trabalho do professor é dar aula. Tanto é assim que nas escolas particulares, geralmente, majoritariamente, paga-se a hora-aula do professor. Então, paga-se o número de aulas que o professor dá. Só que o professor não dá só aula. O professor, para dar aula, ele prepara a aula. E depois de dar aula, tem a avaliação, que o professor tem que corrigir as avaliações. Então, o professor não trabalha só na sala de aula. Ele trabalha antes e trabalha depois. Se a gente for pensar na perspectiva de que trabalhar é fazer alguma coisa, é fazer alguma atividade. Só que nas escolas particulares, eles não pagam pela preparação e nem pela parte de correção em casa. Eles pagam pela hora em sala, naqueles 50 minutos de aula. É isso que eles pagam, tá? E boa parte da sociedade entende isso também. Tanto que, quando eu falo que eu trabalho 3 dias na semana no IFE, né? Eu sou professor 40 horas, eu dou 20 horas de aula, essas 20 horas distribuídas em 3 dias. O pessoal fala: nossa, você trabalha só 20 horas? Você trabalha só 3 dias na semana? Não, 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 não. Não. Eu dou aula 3 dias na semana. 3 dias na semana, eu estou em sala de aula com os alunos. Os outros dias, inclusive sábado e domingo, eu estou preparando a aula. Eu estou corrigindo as atividades feitas em aula. Quando eu estou vendo um filme, e me pego pensando: caramba, esse filme seria legal para passar para os meus alunos. Eu estou lendo um livro e eu penso: nossa, esse capítulo aqui daria uma bela questão de prova. Então, trabalho de professor é quase igual trabalho de pastor e padre, não tem hora. Não tem. Ninguém acha que o pastor e o padre trabalham somente na hora da missa e do culto, não é? Ou vocês acham que pastor e padre trabalham só na hora que estão na igreja? Não, né? Então, professor é a mesma coisa. Mesmo quando a gente não quer trabalhar, a gente se pega pensando no trabalho. Tá ouvindo o jornal, pensa: poxa, essa notícia aqui eu vou comentar na aula, porque tem a ver com o conteúdo que eu vi com os alunos. É meio que automático, assim.
Então, será que o trabalho do professor é só dar aula? Ou dar a aula é o trabalho do professor? Ou será que tem outra coisa, né, que acontece? Pois é, a Ludmila comenta aqui, tem que ficar pensando nos fiéis desviados também. O padre, o pastor e o professor, né? Que a gente fica pensando naqueles alunos que se desviaram, em vez de estudar, o moleque está fazendo outra coisa. Então, nesse sentido, o trabalho é quase o mesmo, pastor, padre, professor. Quase o mesmo trabalho. Enfim, que coisa. Mas não vá, mas, ó, primeira coisa que vocês têm que entender. Professor não é sacerdócio. Esquece essa ideia de que professor é professor por amor. Pode ser também, e espero que seja. Espero que quem for professor também seja por amor. Mas não. Professor é profissão. Profissão. Existe formação, existe legislação, existe cobrança, existe pagamento. Professor é profissão. Tomara que os professores também trabalhem com amor. Tomara. Mas não é o amor pela profissão que faz o professor. O que faz o professor, um profissional, é a preparação dele. É o estudo, é o conhecimento pedagógico, é o conhecimento de área, é a experiência que ele acumula ao longo da sua atuação. Porque ninguém vai cobrar de você, na sala de aula, amor. Tá? Ninguém. Eles só vão falar que o professor tem que trabalhar por amor na hora que o professor pede aumento. Na hora que o professor pede aumento, aí todo mundo fala, mas professor é professor por amor. Porque na hora de cobrar os índices educacionais, resultado no Enem, resultado no IDEB, resultado na Prova Brasil, resultado, não sei, ninguém fala de amor professor. É que professor é vagabundo, é que professor não se prepara direito, porque quem é professor porque não conseguiu passar no curso de medicina e o que sobrou para fazer foi ser professor, tá bom? Então, eles só dizem que professor trabalha por amor na hora que a gente pede aumento. Mas na hora da cobrança, eles não cobram amor não, tá? Eles cobram competência profissional. E se você não tem competência profissional, você é demitido. Se você falar que você não tem competência profissional, mas você ama ser professor, o cara vai falar que, que bom que você ama, mas aqui você não trabalha, porque você não corresponde ao que a gente espera de um profissional, como professor. Tá bom? Concurso público não tem nenhuma opção em que você tem que responder se você quer ser professor por amor ou não. Nem para a universidade, nem para a escola do município, nem para o IFE, nenhuma prova. Lá na entrevista, na hora da prova prática, ninguém pergunta se você ama ser professor. Eles querem saber se você sabe ensinar e se você tem conteúdo para ensinar. Tá bom? Então, assim, ó, tomara que vocês trabalhem por amor. Tomara. Que vocês amem a profissão. Eu amo. Eu gosto muito. Mas ser professor é ser profissional. Assim como é um médico, como é um engenheiro, como é um operador de caixa, como é um agricultor, como é um pedreiro. Nós somos tão profissionais quanto. E nós precisamos estar preparados como tal. Certo? Então, essa é a primeira lição que fica. Ser professor é uma profissão. É uma profissão. As pessoas adoram dizer que é por amor, mas não é. Não é. Porque muitas vezes você não está amando ser professor, mas você tem que trabalhar porque o boleto chega. E o boleto não quer saber se você ama ou não o teu trabalho. O boleto bateu na porta e você tem que dar o teu jeito de pagar. Tá bom? A verdade é essa. Essa é a realidade da coisa. Tá?
falando essa realidade, vamos falar de coisa boa. Quando a gente pensa em trabalho, geralmente, imediatamente vem a ideia de profissão, né? Trabalhar é ter um emprego. E trabalhar é ter um emprego para ter dinheiro para sobreviver. Geralmente essa é a relação que as pessoas fazem, né? Trabalhar é ter uma profissão, seja sendo empregado de alguém, seja sendo chefe de alguém, ou seja sendo o que eles chamam de trabalhador autônomo. Você não manda ninguém, você não obedece ninguém, você é o teu próprio chefe, mas você trabalha. Então, tem o empregado, tem o empregador e tem o autônomo. O trabalho geralmente é pensado nessa perspectiva de empregabilidade, de profissão. Tanto é assim que muitas pessoas, elas estudam porque elas querem arranjar um trabalho. As pessoas se preparam para arranjar um trabalho. O curso, os institutos federais e os cursos profissionalizantes tem-se a ideia de que eles são cursos específicos que ensinam a trabalhar, porque eles ensinam uma profissão, né? Então, profissão, você faz um curso profissionalizante para aprender um trabalho, isto é, para aprender uma atividade profissional, certo? Então, hoje em dia, as pessoas compreendem trabalho desta maneira. Mas trabalho é muito mais do que isso. Trabalho é muito maior do que isso. É muito maior no sentido do conceito, né? Aí pensando na perspectiva da sociologia e da filosofia, como também na própria dinâmica do que é trabalhar. O trabalho enquanto atividade. E eu vou tentar, então, destrinchar esses conceitos, tá? Então, assim, eu vou fazendo um recorte histórico e aí eu vou comentando para chegar nessa ideia maior do que seja trabalho. Quando a gente pega o pensamento antigo, lá na Grécia antiga, os povos antigos, Egito antigo, a gente, quando lê os mitos, sabe aquelas histórias mitológicas de Medusa, de Zeus, de Thor, esse monte de filme que tem? Quando a gente pega essas histórias mitológicas e olha o entendimento que se tinha sobre trabalho, a gente percebe que os povos bem antigos, eles entendiam o trabalho como sendo um castigo. Castigo ou maldição. Essa é a primeira ideia, que a gente percebe assim, a ideia oriunda de uma reflexão. Tem uma história, até tem lá no vídeo que eu coloquei para vocês, né, na aula, o professor faz esse comentário. Tem uma história grega que é do Prometeu acorrentado. E é assim, o Prometeu, ele era um deus grego, um deus que gostava dos seres humanos, porque geralmente os deuses gregos eles tinham inveja dos humanos, né? Zeus, Hera, Poseidon, Hades, eles não gostavam da gente, não. Eles tinham raivinha, tinham inveja. E o Prometeu não. O Prometeu curtia a gente. E aí o Prometeu, vendo todo o sofrimento humano para sobreviver, os perigos que a gente corria, ele foi lá
onde Zeus morava, e no Monte Olimpo, e pegou uma centelha do fogo que estava aceso no Monte Olimpo e entregou para os seres humanos. Quando Zeus descobriu que isso tinha acontecido, ele descobriu que foi o Prometeu e ele castigou o Prometeu. Qual foi o castigo? O Prometeu, ele ficou acorrentado. Então, durante o dia ele trabalhava, né, acorrentado, e isso fazia com que ele sofresse. Então, o sofrimento, ele continuou sendo um deus, mas foi rebaixado porque ele trabalhava. Tem um outro mito também, que agora eu não lembro o nome, mas também foi um castigo. O deus, ele fez alguma coisa lá que Zeus reprovou, e o castigo dele era ficar empurrando uma pedra para o alto da montanha. Aí, quando a pedra chegava lá no cume, a pedra rolava para o outro lado. Aí, ele tinha que ir lá, pegar a pedra e subir montanhas com a pedra. Quando a pedra chegava no cume da montanha, a pedra rolava e ele, de novo, ele tinha que subir, né? Dionísio, não sei, Larissa. Depende qual Dionísio. Não estou lembrando. Dionísio é um deus grego, deus romano que equivale a Baco, eu acho. Não é? Não é esse? É tanto deus naquela época que eu já não sei. Não, é o Dionísio, é o Baco, né? Dionísio é o nome do Baco. Não, não é. O Baco era festeiro. O Baco é o carnaval, deus do carnaval. Tem também o Atlas, e o castigo do Atlas é sustentar o mundo nas costas. Trabalho. E também tem uma história famosa, que vocês conhecem bem, que é a história de Adão e Eva. É quando Adão e Eva, eles desobedecem a Deus e comem do fruto proibido, o castigo dado a eles foi sair do jardim do Éden e trabalhar. Né? Deus fala assim para Adão que agora ele iria colher do suor do seu trabalho. Então, se ele quisesse sobreviver, ele e Eva quisessem sobreviver, eles teriam que trabalhar. Está lá na história de Adão e Eva. Então, o trabalho é castigo. O trabalho é ruim. Essa é a ideia. Quando a gente vai para a filosofia, que a gente começa a ter um pensamento mais elaborado, a gente vai ter o Aristóteles, que é um grande pensador grego antigo, que ele vai pensar um pouquinho sobre trabalho, e ele vai dividir o trabalho em três. Tem três tipos de trabalho, segundo Aristóteles. Tem o trabalho físico, o trabalho criativo e o trabalho intelectual. Criativo e intelectual seria quase os mesmos, né? Mas esse criativo seria dos poetas, dos artesãos, e o intelectual seria um dos filósofos e dos políticos. O pior de todos os trabalhos é o trabalho físico, que era o trabalho relegado aos escravos. Qual é o trabalho físico? É o trabalho da subsistência. Plantar, colher, construir para morar. Então, esse era a pior condição que uma pessoa podia ter na sua existência. Tanto é assim que era dado a escravos. E o trabalho intelectual, que é a política, era dedicado aos nobres, aos filósofos, aos políticos. Então, os filósofos e os políticos precisavam ter escravos, porque enquanto os escravos faziam o trabalho da subsistência, os políticos e os filósofos podiam se dedicar ao conhecimento da verdade, à administração da cidade. Então, por isso que os filósofos antigos eles achavam a escravidão algo bom e algo necessário, porque para alguns pensarem, outros têm que trabalhar manualmente. Tanto é assim que essa ideia de trabalho enquanto como algo menor, ela
vai até, assim, 1800, 1900, porque o que você vai ter? Você vai ter os nobres. O que os nobres fazem? Rei, rainha, príncipe, princesa, barão, baronesa. O que o nobre faz? Dá pinta. Fica desfilando, dá festinha. E quem não é nobre? Quem é plebeu? Plebeu igual a povo. O que o povo faz? O povo trabalha, né? Quem é que até pouco tempo atrás ia para as universidades? Os filhos dos ricos, que não trabalhavam. Quem é que trabalhava? Os pobres. Os pobres estudavam? Não. Os pobres cuidavam da produção e do trabalho para que os ricos e os nobres continuassem sendo ricos e nobres. Então, ali na antiguidade, já vai começar a ter uma divisão do trabalho intelectual e do trabalho físico, o trabalho braçal. O trabalho intelectual é nobre. O trabalho físico é rebaixado, é menor. E vejam bem, essa é uma distinção e um preconceito que nós alimentamos ainda hoje. Quem é que a gente valoriza mais? Quem faz universidade ou quem faz um curso técnico? Quem é que a gente valoriza mais? O engenheiro que está no escritório assinando plantas ou o mestre de obras que está lá construindo a obra? Quem é que a gente valoriza mais? O médico que está sentado na mesa ouvindo o diagnóstico do paciente ou a enfermeira que está lá na linha de frente 24 horas cuidando dos pacientes, dando medicamento, limpando? Não é assim que a gente pensa? Se você tem a chance de fazer um trabalho intelectual, você vai escolher fazer o trabalho sujo? Exatamente, Ludmila. O trabalho físico é o trabalho sujo. E o trabalho intelectual, né, é o mais valorizado. Isso vem lá das antiguidades, lá do pensamento antigo. Aristóteles. Desculpa, Aristóteles, a minha profissão existe graças a você, mas desculpa aí, eu vou ter que falar mal de ti. Não dá para te defender agora, Aristóteles, não. Não vai dar para defender. O cara defendia a escravidão e dizia que o trabalho intelectual é melhor que o trabalho braçal. Desculpa, Aristóteles. Não dá para te defender. Então a gente também pensa assim, né? A gente também tem esse preconceito com o trabalho físico, trabalho braçal, trabalho sujo, como diz a enfermeira, né? Como diz a Ludmila. Vocês vejam, a enfermeira estuda tanto quanto o médico. Deve ser poucas as disciplinas que diferencia, né, o médico de uma enfermeira, né? Mas o médico é muito mais valorizado, né? O Guilherme levantou a mão, quer falar? Foi sem querer? Tudo bem. E tem isso ainda, né, Ana? Trabalha o dobro e ganha metade. Então, o trabalho braçal, ele não é apenas desvalorizado socialmente e economicamente, mas também é desvalorizado na questão do tempo, né? Porque é claro que o trabalho intelectual demanda muito tempo. Por exemplo, eu para preparar a aula, eu para ser professor, ali. Isso aqui é só uma parte, né? Porque já vendi muita coisa, tem outra metade numa outra biblioteca minha. Enfim, isso aqui é trabalho intelectual. Ler isso aqui é trabalho intelectual. Então, claro, trabalho intelectual também dá trabalho, né?
mas dá tanto quanto o trabalho braçal. Né? Então, já começa por aí. Quando a gente pensa em trabalho, não dá para pensar só em profissão. Não é só profissão apenas. Tipo, fazer alguma coisa. Porque trabalho de pensamento também é trabalho. Só que, a princípio, não é fazer nada, né? Tanto é assim, que tem gente que acha que filósofo não trabalha. Ah, Rafael, você é filósofo, então você não trabalha, né? Você só pensa. Você já pensou para ver? Já parou para pensar? Fica um dia pensando para você ver se, não, se não vai te dar trabalho, né? Então tem isso, a gente também não considera a atividade do pensamento, a atividade intelectual como trabalho. É uma outra coisa. Atividade intelectual, nossa, uau, é outra coisa. É trabalho, também é trabalho. É trabalho também, né? Diria Karl Marx que é a primeira fase do trabalho, é a parte intelectual. Bom, já são 8h03. Para começar, eu acho que é isso. Semana que vem a gente continua, então, falando um pouquinho sobre o que é trabalho, para entender. E se der tempo, a gente começa a falar um pouco sobre trabalho docente. Tá bem? Espero que tenha sido bom esse nosso primeiro momento. Eu gostei. E vocês podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail ou pelo chat da plataforma, que eu estou à disposição de vocês. Tá bem? A gente se encontra nesse mesmo link na próxima quarta-feira. Tá bem? Ana, eu nem coloquei atividade ainda, tá? Eu acho que eu nem, não sei. Eu vou pensar se vou colocar um fórum ainda sobre esse tema. Tá bom? Professor, eu cheguei um pouco atrasada. Você falou sobre as avaliações? Ui, peraí, pode falar de novo? Aqui eu tava com o fone. Eu cheguei um pouco atrasada na aula. Você falou sobre as avaliações? Vai ter prova? Não, vai ser só fórum. Ah, tá bom, beleza. Algumas aulas vai ter fórum, aí vocês participam do fórum e é a avaliação. Entendi, obrigada. Bem? Então é isso, gente. Se cuidem, não guardem os casaquinhos, porque o frio continua. E até semana que vem. Tchau, tchau. Boa noite, até semana que vem. Boa noite, professor. Uhum.